O som desta ave é normalmente prenúncio de que temos ali um passarito muito engraçadinho para fotografar ou para ver, mas que não se mostra. Gonçalo, de que ave estamos a falar? Olá Zé, estamos a falar do Roxinol Bravo. É verdade. E onde é que foi que fizeste esta observação desta espécie? Ora bem, esta espécie eu registrei pela primeira vez no estuário do Tejo no dia 15 de outubro de 1988, que foi o mesmo dia do Flamingo e do Bútio Comum na herdade de Pancas. Agora, é engraçado porque eu não, enfim, agora não me recordo dos detalhes todos da observação e se cheguei a ver bem a ave ou não. Só que daquilo que eu tenho de memória, eu já ouvi ao canto desta espécie, já tinha ouvido no mês anterior alguns, não sei se do estuário do Sado ou noutro sítio qualquer. Na altura não sabia o que era, mas como é um canto explosivo que se ouve bem, eu fiquei-me a interrogar-me o que é que era aquilo. E eu julgo, acho que tenho esta memória, de depois, quando estive na Ria de Alvor, ter perguntado ao Peter Arris que som era aquele que se ouvia assim, com alguma frequência. E que ele me terá falado que era o Roxinol Bravo. Tenho uma memória disto. O que é certo é que quando vou ao estuário do Tejo eu ouço esse som, já sei o quê. Mas eu lembro-me de já o ter ouvido antes sem saber o que era, porque na altura ainda não havia cá gravações de espécies em CD e muito menos cá xenocantos e outras coisas na net. Portanto, era muito Claríssimo. mais difícil esta aprendizagem, tinha que ser assim um bocadinho de boca. Mas Mas este canto é bastante característico, não é? é quando já sabes o que é, quando não sabes, ouves isto e a pessoa fica a pensar, mas o que é isto, este som, não é? É que ainda para mais, a intensidade com que o som nos soa não tem nada a ver com o tamanho da avezinha, não é? Não, não, de facto é um som bastante potente para o tamanho da ave e que o canto começa assim sempre de forma bastante explosiva no meio do silêncio. E também, portanto, a ave esconde-se muito, mas eles vocalizam praticamente durante todo o ano. Exceto ali em julho, mais ou menos, quando estão a fazer a muda das penas, é uma altura em que estão mais ou menos em silêncio, mas depois, assim que terminaram isso, mantêm-se logo, retomam logo a atividade vocal e cantam do outono, no inverno, na primavera. Calarem-se nessa altura da muda é uma questão de se sentirem vulneráveis, eventualmente. É possível, sim, pode ser isso, ou então pode ser para não gastar tanta energia, porque o processo de muda da pena é um processo que requer muito dispêndio de energia portanto, poderá ser uma forma de economizar a energia numa altura em que se calhar o canto não é tão necessário porque acabou a reprodução. Outra questão também curiosa sobre esta ave, quando eu estive aqui a ler umas coisitas sobre a espécie, foi o facto de olhar para isto e ver em quase todo o sítio onde a gente lê que se trata de uma espécie residente. Mas a minha experiência é de que, de facto, há sítios onde ela parece que desaparece. Eh, Normalmente estamos habituados a ouvi-las a cantar em determinados sítios e de repente desapareceu. Bom, sim, é verdade que às vezes o facto de não estar a cantar não quer dizer que não esteja lá, Pode-se mas dar o caso de voltamos ser essa àquela fase velha. da muda, não é? Pode, que estão mais discretos, mas voltamos à velha questão do residente versus sedentário. Sedentário é um nome que nós usamos, ou é um adjetivo, melhor dizendo, que nós usamos para nos referirmos a uma ave que não sai do mesmo sítio, portanto, está no mesmo sítio durante todo o ano. Residente é um termo um bocadinho mais difuso, embora às vezes as pessoas façam confusão com o sedentário. Residente, nós referimos não tanto ao indivíduo, mas sim à espécie. Nós dizemos que uma espécie é residente quando a espécie está presente num país ou numa região durante todo o ano. Mas o facto da espécie estar presente todo o ano não significa que sejam os mesmos indivíduos. Portanto, e o que é que acontece? No caso desta espécie, nós temos efetivamente indivíduos que são sedentários e que passam o ano inteiro no mesmo sítio, mas depois temos muitos outros que fazem movimentos. E, além de se saber isto através da anilhagem, portanto, há recapturas a nível da Península Ibérica de indivíduos que se deslocaram dezenas ou centenas de quilómetros. Por outro lado,
há evidências de que em certas zonas, nomeadamente nas zonas mais frias do interior peninsular, eles desaparecem ou tornam-se muito escassos durante a estação fria, porque não conseguem, se calhar, encontrar alimento. E para onde é que eles vão? Vão para as regiões costeiras, e sabe-se que em certas zonas, por exemplo, eu recordo-me que do Algarve e do litoral norte, a norte do Porto, esta espécie em muitas zonas é escassa na época dos ninhos e depois aparece em maior número fora da época dos ninhos, sugerindo uma chegada de indivíduos invernantes vindos se calhar do interior. E por outro lado, em certas zonas do interior, vamos pensar, por exemplo, no interior alentejano, né, que é uma região que no verão é bastante quente e onde muitas linhas de água acabam por ser sazonais e secam durante o verão. Os roxinóis bravos estão presentes durante o inverno e a primavera, mas depois, se a ribeira secar, eles vão-se embora. Portanto, eles podem ter alguma mobilidade para responder quer às condições ambientais devido à sucessão das estações do ano, quer à presença ou à ausência de água, nomeadamente nestas massas de água que são de caráter sazonal. Não estou a falar só de cursos de água, de ribeiras, estou a falar até de pequenos paús ou de pequenas charcas que possam secar e quando seca vão-se embora, mas quando voltarem a ter água eles voltam para lá. Porque é impressionante quando um habitat deixa de ser desfavorável e volta a ser favorável, as aves encontram aquilo rapidamente e rapidamente ocupam o espaço. Portanto, ora, para ocuparem o espaço tem que haver alguma mobilidade. Portanto, eles vão se deslocando. Resumindo, há indivíduos sedentários, há indivíduos que só estão presentes em certos locais durante a época dos ninhos e depois vão-se embora, e há outras zonas, nomeadamente na costa, em que eles aparecem principalmente no inverno. A população desta espécie, a nível europeu, diz-se que tem aumentado, no entanto, há sítios onde poderá haver um decréscimo ligeiro. Como é que tem sido a situação aqui em Portugal? Ora bem, a situação em Portugal, deixa-me confirmar aqui na lista vermelha, só para não estar a dizer asneiras, mas enquanto Na abro lista isso. vermelha está como, não, portanto, list Não, não, consumption. desculpa, eu enganei-me. Eu estava a falar de lista vermelha, mas eu queria falar do Atlas, para Ok. ver a evolução a nível de distribuição. Efetivamente, a nível europeu, tem havido uma expansão, já vou falar disso. Olhando para o Atlas, portanto, para o Atlas mais recente, que saiu em dezembro de 2023, parece ter havido alguma expansão, nomeadamente no litoral norte, que era uma das zonas que eu referi, onde eles eram mais escassos. Parece ter havido algum aparecimento e até também em certas zonas do Alentejo onde não estariam tão presentes. Mas a espécie tem uma distribuição muito ampla no país e, portanto, quando a distribuição é muito ampla, às vezes é difícil perceber essas diferenças. A nível europeu, efetivamente, o que se tem verificado nos últimos anos é uma expansão para norte, porque esta espécie, no início dos anos 90, quando é feito o primeiro Atlas europeu, ocorria essencialmente na bacia do Mediterrâneo, desde Portugal, passando por Espanha, França, Itália e Grécia, mas em França eles iam até ao norte de França e entravam ligeiramente no sul de Inglaterra, e o que se verificou para o segundo Atlas é que eles agora em Inglaterra já vão por aí acima, quase até à Escócia, e ocuparam também a Bélgica e os Países Baixos, que era uma zona onde não ocorriam, e aumentaram a sua presença na Galiza. Portanto, E houve aí uma como expansão. migradores ou Não, ficam lá não, o estou a ano falar como inteiro? nidificantes. Portanto, aparentemente houve uma ocupação de zonas com características mais atlânticas, como estas que eu referi. Portanto, noroeste peninsular, Inglaterra, centro e Bélgica e Países Baixos. E depois pontualmente noutros países, mas estas são as principais alterações. Portanto, houve alguma expansão para norte, se está relacionado com questões climáticas, que é sempre o fator que vem à baila quando falamos de expansões para norte, ou se há aqui outros fatores relacionados com o habitat, eu não sei dizer. E eu estou a falar do habitat porque no caso das aves aquáticas, hum, houve muitas aves aquáticas que se expandiram, em grande parte devido à conservação das zonas úmidas e à despoluição de algumas delas. E o roxinol bravo, convém não esquecermos, é uma ave aquática, né? Não é aquática no sentido de estar ali a nadar e a alimentar-se dentro d'água, mas é aquática no sentido de viver sempre muito perto d'água.
Portanto, embora possa ocasionalmente aparecer em zonas quase sem água, mas normalmente está ou em paúis, ou em caniçais, ou portanto, nas galerias ripícolas ao longo de cursos de água que não estejam secos, e portanto, enfim, aquática aqui num sentido um bocadinho mais lato, se quisermos, mas é uma ave dependente do meio aquático. E portanto, e isto que eu estou a dizer agora aqui é um bocadinho especulativo, se as zonas úmidas forem alvo de medidas de conservação que as tornem mais saudáveis para os seres vivos em geral, portanto, para os peixes, para os anfíbios, para os mamíferos, para a vegetação aquática e naturalmente para as aves, o roxinol bravo também pode beneficiar disso. E, portanto, daí eu estar a dizer que as questões da habitat poderão ter contribuído. Mas não tive a ler em detalhe se há aqui outros fatores identificados para a expansão desta espécie. Agora, que se tem expandido para norte é algo já bem assente. E a nível de taxonomia, esta espécie é uma espécie que já foi descrita mais tarde em relação ao trabalho inicial de Linneu, não é verdade? Exato. Ora bem, o Roxinol Bravo é descrito inicialmente pelo Temminck. O Temminck, que era o Conrad Jacob Temminck, que é o naturalista holandês do início do século XIX, ele descreveu uma data de espécies do sul da Europa, num trabalho, ou em vários trabalhos publicados por volta de 1820. Aliás, foi ele que descreveu por exemplo, o estorninho preto, que falámos recentemente, foi ele que descreveu o pardal espanhol, entre outras espécies. Isto são tudo espécies que não ocorrem na Suécia. E, portanto, eu, embora não tenha lido muito sobre a vida do Temminck, o Temminck que é o mesmo que é homenageado depois no Cálides Temminck, né? No Pilrit Temminck. Exato. Portanto, o Conrad Jacob Temminck, eu penso que ele terá vindo nessa altura. Repara que ele nasce em 1778, portanto, ele nasce 20 anos depois do Linneu ter publicado o seu primeiro trabalho. E, portanto, vamos imaginar que ele ali por volta de 1800, 1810 começa a se interessar por este assunto e depois, se calhar, começa a fazer umas incursões ao sul da Europa. Eu sei que ele teve, por exemplo, na Sardanha, teve no sul de Espanha e noutros sítios, e rapidamente terá percebido que havia uma série de espécies não descritas aqui no sul da Europa, e ele acabou por descrever e propor nomes para uma série delas. E penso que é nesse lote que aparece então o Roxinol Bravo, que ele, na altura, chamou Silvia seti. O gene Silvia não é original do Linneu, porque o Linneu enfiou os insetivos quase todos no gene Motacilla, como já falamos. Depois, mais tarde, é proposto o género Silvia e há uma data de passariformes totinegras e não só que transitam para o género Silvia. E, portanto, quando o Temminck descreve o Roxinol Bravo em 1820, ele dá-lhe o protónimo Silvia seti. O Seti vem de Francesco Seti, que era um matemático e zoólogo italiano que viveu no século XVIII. Portanto, ele resolveu homenagear o Francesco Seti. Mais tarde, percebeu-se que esta ave de que estamos aqui a falar hoje tinha bastantes características que o distinguiam das outras totinegras, e então é proposto um novo género, e este género é criado por tautonímia e fica Setia seti, ou seja, acaba por se duplicar o nome específico. É assim e esse nome mantém-se até hoje. Isto, hoje em dia, eles durante muitos anos, apesar de estar no género Setia, ele ficou na família dos silvídeos, portanto, na família das totinegras, mas recentemente houve aqui uma grande revisão das famílias que abarcam aquilo a que nós genericamente chamamos flosas, até porque é preciso um parênteses para dizer que isto não é roxinol nenhum, isto nunca foi roxinol nenhum, eu já Exato, explico de onde é que vem já explico de onde é que vem este nome. Mas fechando este parênteses, isto pertence à família das flosas, foi colocado, como eu disse, no género Silvia, na família dos silvídeos, e recentemente esta espécie, juntamente com alguns parentes próximos que existem na Ásia e no Norte da África, não, aliás, no Norte da África é só esta espécie, depois há outras na Ásia, foram reclassificadas numa outra família chamada Setidae. E esta família é uma família completamente diferente. E uma das curiosidades deste Roxinol Bravo e eu penso que ele tem uma característica que, se eu não estou em erro, eu pelo menos li isto no manual de anilhagem do Lars Svensson,
penso que é o único passariforme europeu, o único, que em vez de ter 12 retrizes, que são as penas da cauda, só tem 10. Ou seja, as aves têm a cauda, né, que usam também para Também outras tinha coisas lido para umas coisas auxiliar. sobre isso, achei curioso. Como? Alguma- Achei curioso, há alguma particularidade para só ter 10 penas Não sei, são questões evolutivas, se calhar o outro par caiu ao longo da e evolução e fica. as outras setis são todas assim também? Pois essa parte eu não cheguei a verificar, mas imagino que sim, porque é assim, a nível europeu é só esta espécie de passariformes, atenção. A nível mundial é capaz de haver mais, não tive a investigar tanto em detalhe, mas este será, por exemplo, um dos fatores morfológicos que pode justificar estar numa família diferente, não será o único. Fora dos passariformes existem outros grupos, por exemplo, há alguns galináceos, como aqueles tetrazes do mato, podem ter mais de 12 retrizes, portanto, que são as penas da cauda, como eu disse, e até já li que o número de penas pode variar de uns indivíduos para outros, e depois nos pombos também há alguma variabilidade. Mas pronto, agora focando só nos passariformes, os passariformes europeus têm todos 12 retrizes, menos o roxinol bravo, que só tem 10. As razões não sei, como disse, serão evolutivas, mas é uma curiosidade. Já agora, sobre a questão do nome roxinol. O nome roxinol bravo é mais Exato. um, ainda na conversa anterior falamos Da do questão dos nome, nomes populares, não é? dos nomes populares do bútio, que é a águia asa redonda, e eu dei a minha opinião sobre esse nome, que eu acho que é um nome taxonomicamente errado. Ora, o nome roxinol bravo também é um nome taxonomicamente errado, porque isto não é, nem nunca foi um roxinol, porque isto nunca teve classificado na família dos tordídeos ou dos muscicapídeos. Isto, desde que foi classificado, está no género Silvia, na família dos silvídeos. Depois é que mudou. E agora está nos cetídeos. Eu julgo que este nome, porque os nomes, um parênteses para dizer, os nomes comuns portugueses normalmente têm uma de três origens. Ou são nomes de raiz popular, ou seja, que foram depois adaptados pela comunidade ornitológica, mas já eram usados popularmente, sei lá, como Pintacilo ou Papa-Figos, ou são nomes inventados quando não havia um, ou são nomes que nos chegaram por tradução de outros nomes, que há muitos casos destes. E eu julgo que o nome Roxinol Bravo aparece em português, já é referido, por exemplo, no catálogo do Sacarrão nos anos 60, portanto, e já até o Rei Júnior, em 1931, lhe chama Roxinol Bravo, pode ter chegado por tradução do espanhol, porque em espanhol o nome desta espécie era Ruiseñor Bastardo, portanto, que é tipo uma espécie de falso roxinol, não é? E eles também lhe chamavam Ruiseñor. Acontece que os espanhóis têm tido a preocupação de adaptar os nomes para fazer face às alterações taxonómicas. E como esta ave e as outras do mesmo género passaram agora para a família Setidae, que não tem nada a ver com totinegras e muito menos com roxinóis, os espanhóis mudaram o nome, deixaram de lhe chamar Ruiseñor Bastardo e cunharam um novo nome genérico em espanhol que é Sétia. E então em espanhol chamam-lhe Sétia Ruiseñor. Portanto, mantiveram o Rocinol, mas agora como adjetivo. Sétia Ruiseñor. E eu defendo que em português, se calhar, mais dia menos dia, devíamos fazer o mesmo. Isto devia deixar de se chamar Rocinol Bravo, que é um nome taxonomicamente não tem pés nem cabeça, e só induz em erro, com confusão com o verdadeiro Roxinol, que é o Chirimegarincos, e devia-se chamar qualquer coisa como Sétia Comum ou Sétia Roxinol ou qualquer coisa parecida. Portanto, eu espero que um dia cheguemos a este ponto, ainda não estamos lá, mas isto por uma questão de rigor taxonómico, porque eu defendo que os nomes devem ter algum rigor taxonómico. Portanto, isto era um apontamento também sobre o nome comum deste roxinol, que, como eu disse, não é roxinol coisa nenhuma. Sim, é verdade, mas alguma razão de facto levou, do modo popular, se adotasse esse nome, não é? O facto de ele cantar à noite, etc, etc. Pode ter sido cantar à noite, mas como disse, pode ter chegado também por tradução do espanhol. Agora, obviamente que nós estamos sempre aqui a fazer algumas suposições, porque às vezes a origem do nome nem sempre é fácil de traçar. Sem dúvida, principalmente quando Nós não há não um sabemos documento quem. que diga de onde é que ele veio, não é? É porque depois o que acontece é que quando começam a ser publicados listas de trabalhos, etc., nós depois começamos a ver aparecer este nome e aquele, etc. Mas posso dizer, por exemplo, que o catálogo das aves de Portugal
existentes no Museu de Coimbra do Albino Giraldes, que é publicado em 1879. Ele lista as aves que lá estão, indica o nome português quando sabe, mas para esta espécie ele põe um ponto de interrogação. Portanto, o Albino Giraldes, em 1879, não sabia que nome dar a esta espécie. Portanto, isto às vezes é preciso consultarmos muitos trabalhos para nós tentarmos descobrir quem foi o primeiro autor que publicou um determinado nome. Nós às vezes conseguimos reconstituir isso e mesmo assim não sabemos onde é que ele o foi buscar, não é? Porque pode ser a origem popular, pode ser traduzido ou pode ter sido inventado. Essa parte nós não sabemos. Portanto, Olha, esta questão dos nomes é sempre um assunto que dá pano para mangas, como já vimos aqui anteriormente. uma última pergunta, e Sim, voltando ao tema da questão do nome científico, da sim, taxonomia. sim, sim, sim. Portanto, este nome Setia seti, sendo que portanto, o Seti homenageia O então o Francesco tal Setti, sim, matemático e zoólogo, não é? sim. A pergunta é, de acordo com as regras da taxonomia, não devia ser Seti com dois Is? Olha, portanto, estás a falar no nome específico, não é? No segundo. Sim, Eu já li sobre isso. Essa regra dos Is não é muito clara, porque umas vezes é com um I e outras vezes é com dois Is. Essa regra é um bocadinho variável e eu ainda não percebi se existe uma norma clara para quando é que se usa um I e quando é que se usa dois Is. Acho que tem a ver com a terminação em vogal. Ali qualquer, mas depois essa regra nem sempre é bem aplicada, porque, sei lá, a Alduin, a gaivota de Alduin, que homenageia o Jean-Victor Rodin, é Alduini com dois Is. exato, Mas o Peneira das Torres, que homenageia um ornitólogo, acho que alemão, que era o Naumann, é Falco Naumanni, só com um I. só com I. Portanto, há Ok. aqui algo, e eu já perguntei sobre isto no Bird Forum, porque o Bird Forum, que é o maior fórum europeu sobre aves, tem lá uma sala dedicada só a questões de taxonomia e nomenclatura, e eu já perguntei lá uma vez sobre esta questão do um I, dos dois Is, e também sobre estas duplicações do setia, porque é setia, seti, porque isto depois quando se repete o primeiro nome no nome genérico, aquilo há uma adaptação, é como em Bulvéria, Bulveri, portanto há vários casos destes, mas estas declinações dos Is, isto nem sempre é muito claro, porque é que umas vezes se usa um I, outras vezes se usa dois Is. Às vezes, eu acho que esta regra tem aqui algum grau de flexibilidade e de modo que depois acaba por ser como ficou a descrição inicial. Mas não tenho conhecimentos de latim que me permitam elaborar para além disto. Portanto, para Isto já também é ficamos com este. latinizado, não é latim Não, isto são tudo propriamente, coisas não é? latinizadas, sim. São Claro. tudo coisas, são nomes latinizados. Muitas vezes, aliás, a primeira vez que eu percebi, que eu ao princípio também pensava que os nomes eram latinos. Enfim, nunca estudei latim, sei assim umas coisas soltas, mas a primeira vez que eu me apercebi que isto não era latim, coisa nenhuma, foi quando tive o meu primeiro guia de aves, estava a ler os nomes científicos e há uma trepadeira parecida com a nossa trepadeira azul, que só existe na Córsega, que é endémica da Córsega, que é a trepadeira corsa. E o nome científico daquilo é Cita Whiteheadi, mesmo à inglesa, Whiteheadi. E eu pensei, mas isto é um nome inglês com um i no fim, isto não é latinada, coisa nenhuma. E portanto, aí é que percebi que aquilo eram nomes latinizados, só muito mais tarde depois é que fiquei a conhecer melhor a questão. Mas portanto, isto são tudo nomes latinizados, até porque, como sabes, muitos deles até vêm do grego e outros do italiano e do alemão e de outros idiomas. Portanto, são de facto nomes latinizados em que se tenta usar as regras do latim, umas vezes melhor, outras vezes pior. Mas esta dos dois is ainda é de tentar perceber melhor e na próxima espécie em que haja assim um nome destes, a gente voltará ao tema. Bom, já temos provas concretas que ele existe das duas maneiras, portanto, se é regra, é muito estranha. Enfim, Gonçalo, olha, temos que terminar esta Temos que conversa mais terminar, uma sim. vez, porque senão ficamos sem tema para a segunda ronda. Exato. Eh, Agradecemos mais uma vez então a todos os que nos ouviram Obrigado a e todos, até à sim. próxima. Até à próxima.